E aí, pessoal, então, continuando aqui a nossa aula sobre termologia, nós vamos falar agora sobre equilíbrio térmico e calor. Pois bem, antes de iniciar a fala sobre, para entender como funciona o equilíbrio térmico e o calor, a gente vai só dar uma breve continuada do vídeo seguinte, né, que fala de temperatura. A gente tem hoje em dia que o aparelho mais comumente utilizado pelas pessoas no dia a dia para medir temperatura, né, é o termômetro. Vou colocar aqui, ó, termômetro, né? Mas como é que o termômetro funciona, né? Será que ele só do nada a gente, né, as pessoas colocam embaixo do braço, você coloca em outros lugares, né? Será que você do nada coloca ele embaixo do braço e ele mostra a sua temperatura, assim como um passe de mágica? Acho que não, hein? Então, para entender como é que o termômetro funciona, eu vou só mostrar um exemplo aqui, ó. Então, ele é basicamente um tubo e um oco, dessa forma, que tem um bulbo no final, né? Ele tem eu já falei, ele é oquinho aqui dentro, ó. E dentro dele tem um líquido que, na maioria das vezes, né, mas convencionalmente, é usado o mercúrio. Vou colocar aqui, ó, mercúrio, né? Por isso que as pessoas chamam muito esses termos aqui de termômetros de mercúrio, é a mesma coisa, né? E do lado de fora, né, na própria embalagem, no vidro, chamar, ele tem uma escala. A gente vai começar a ver aqui, ó, que ela é graduada de 0 a 100 graus Celsius, né? 0 a 100 graus Celsius, no caso, uma escala termométrica, né? Ela é graduada de 0 a 100 porque, como ela é utilizada para medir temperaturas, principalmente em experimentos que utilizam água ou medir a temperatura de pessoas em si, não é necessário utilizar valores acima de 100 graus Celsius. E também porque quando ela foi criada, essa escala ela se baseou nos pontos de ebulição e de fusão da água, né? Que no caso, a água ebule a 100 graus Celsius e sofre fusão, no caso congelamento, a 0 graus Celsius. Tomar essa parte como referência. Também porque não ia fazer sentido medir a temperatura de uma pessoa com mais de 100 graus Celsius, né? Essa pessoa estaria torrada, vamos dizer assim. Então, para a gente entender como o termômetro funciona, a gente vai utilizar o conceito de equilíbrio térmico, tá falado aqui, ó, e também o conceito de dilatação. Conceito de dilatação. Mas primeiro vamos entender o que seria essa dilatação. Tá bom. Então, voltando ao exemplo lá do primeiro vídeo que a gente tinha o exemplo das panelinhas, né? Que a gente falou sobre as moléculas da água quando ela era aquecida e quando ela não era aquecida, estava a temperatura ambiente. Vamos tomar o mesmo exemplo. Você tem a panela com água, panela com água lá no fogo. Beleza, na água a gente sabe que tem moléculas, né? Da mesma forma que a panela também é formada por moléculas. Se ela tem átomos, ela tem moléculas. Então, quando a chama do fogão é ligada, a gente viu que essas moléculas elas começam a vibrar, não é? Por quê? Porque houve transferência de energia. Se elas estão vibrando, ó, vamos exemplificar aqui. Aqui, ó, nós temos a moléculazinha parada. Aqui nesse exemplo ela está parada. Tá? E aqui nesse outro exemplo, a gente tem a molécula vibrando. Esses dois pontinhos é para identificar que elas estão vibrando em todas as direções. Então, a molécula vibrando. Então, concorda, analisa comigo. Nesse primeiro exemplo aqui, ó. Aqui no caso. Que é o primeiro e aqui é o segundo exemplo.
Esse primeiro exemplo, ela ocupa esse espaço aqui. E você concorda comigo que no segundo exemplo, por ela estar vibrando em todas as direções, ela passa a ocupar um espaço maior, no caso sendo esse aqui. Então, se as moléculas elas vibram, essa molécula, quando ela vibra, ela ocupa um espaço maior. Então, o corpo que essa molécula faz parte do caso também vai adquirir um aumento um aumento nas suas dimensões, né? No caso da panela, no caso, como ela está sendo aquecida pelo fogo, quando as moléculas ela vibram, ela tem um leve aumento das suas dimensões aqui, ó, dessa forma. Só que a gente tem que ficar atento porque esse aumento das dimensões não é tão perceptível ao olho nu, tá? Então não fique esperando que se você colocar uma panela para sentar, você vai ver ela aumentando de tamanho, não. Não vai acontecer, né? Tanto é que quando esses cálculos de dilatação são feitos, os valores encontrados para essa dilatação são muito pequenos, né? São da ordem de 0,00000 alguma coisa. São muito pequenos, é praticamente imperceptível ao olho nu. Somente em experimentos mais específicos para identificar. Então, a gente falou da dilatação da panela, né? Só que a gente sabe que quando a molécula vibra, ela aumenta de tamanho, então isso também vai ocorrer na água, não é mesmo? Então, quando a água aquece, as moléculas dela vibram, passam a ocupar um espaço maior dentro do sistema e essa água vai dilatar, no caso o líquido. Vai aumentar. A diferença é que nos sólidos eles aumentam as dimensões. Na água ela vai aumentar o volume, né? Ela vai passar a ocupar um volume maior. É a mesma coisa, a planta também vai passar a ocupar um volume maior. Então, esse mesmo processo que ocorre na água, ocorre no mercúrio, né? Quando você pega o termômetro e coloca embaixo do braço, ele vai receber o seu calor, o calor do seu corpo vai, né? Por você e o termômetro estarem com temperaturas diferentes, né? Ele vai transferir energia para o termômetro, que vai aquecer, fazendo com que o mercúrio ali dentro aqueça, dilate, né, linearmente. No caso, ocorrer a dilatação linear, fazendo com que a marcação mostrada aqui, ó, se iguale à sua temperatura corporal, né? E no caso, utilizando o conceito de equilíbrio térmico. Então, quando a sua temperatura do termômetro entrar em equilíbrio, ele vai marcar exatamente a sua temperatura. Tá? Você tem que perceber que vai chegar uma hora que que a marcação do mercúrio ela vai parar, tá? Porque de acordo com as leis de conservação de energia, um corpo ele não pode permanecer transferindo energia para sempre, né? Primeiro que não pode acontecer isso. Então, a dilatação tem que entender que a dilatação do mercúrio ela é proporcional à temperatura do corpo que ela está tentando entrar em equilíbrio, no caso seu. Ou seja, no caso, se você estiver marcando 40 graus, se você estiver com 40 graus Celsius, você vai medir, o termômetro vai mostrar aproximadamente 40 graus Celsius, nem mais nem menos. Talvez ele mostre menos por interferência da temperatura do ambiente, mas dificilmente, eu acho que impossível ele marcar mais do que 40 graus Celsius. Justamente porque ele vai entrar em equilíbrio com a sua temperatura. Então, fazendo assim, a gente conceitua o equilíbrio térmico, né? Esquecendo esse conceito de dilatação. Então, o equilíbrio térmico acontece quando dois ou mais corpos entram em equilíbrio. Eu esqueci de colocar aqui, né? Quando dois ou mais corpos entram em equilíbrio, né? Ou seja, com as suas temperaturas são iguais. Ocorreu aqui no caso do termômetro. Então, só para finalizar aqui, a gente vai só conceituar calor, né? Que é a energia térmica transferida de um corpo para o outro, né? Transferência essa provocada por diferença de temperatura. Mesmo caso do termômetro. Você está com a temperatura, vamos supor que você... Vou só voltar aqui o exemplo. Você quer medir sua febre, você está com 39 graus de febre. Tá com muita febre. E você pega um termômetro graduado na escala Celsius, né, de 0 a 100 graus,
e que inicialmente ele está a 26 graus Celsius. Vamos supor que essa daqui seja a temperatura ambiente que ele está marcando. Quando você coloca ele embaixo do seu braço e espera um tempo para ele entrar em equilíbrio, o que vai ocorrer ali? Vai ocorrer transferência de calor, né? Você, no caso seu corpo aquecido, vai transferir calor para o termômetro, né? Que vai ocorrer todo esse processo que eu já expliquei. Vai aquecer, vai dilatar e vai entrar em equilíbrio com a sua temperatura para mostrar exatamente quantos graus de febre você tem. É basicamente isso. Então, aqui a gente finaliza essa aula, né? Na próxima a gente começa a introduzir os conceitos justamente dessas partezinhas aqui, ó, são as escalas termométricas. No caso, a gente vai falar da escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que são as mais utilizadas aí no mundo hoje em dia.